O Moro concedeu uma entrevista à Folha. Foi publicada nesta quinta-feira. Né? Na minha coluna de amanhã na Folha, que já está disponível desde hoje, na Folha Online, eu me refiro também à entrevista. Primeiro, então voltamos, de uma arrogância espetacular. Em vez de usar a chance da entrevista para, enfim, estabelecer, desobstruir eventuais caminhos obstruídos com o jornalismo, a exemplo do que fez o general Eduardo Ramos, que general é, e portanto estava acostumado com um quartel onde existe obediência devida, ainda que obediência submetida a um código militar, né? Que pouca gente sabe, mas um subordinado não é obrigado a cumprir uma ordem que contraria a lei e que contraria o próprio código, né? Mas, de qualquer modo, existe obediência devida. O Moro não estava falando com seus subordinados de quartel. E o general, insisto, ao falar com jornalistas, não tratou assim os jornalistas. Mas, quando se tocou no AI-5 para o general foi claro. O AI-5 foi uma violência política. Se tocou no AI-5 com o Moro também, ele passou meio, ele driblou a questão. Não disseram isso, é outra coisa. Mas não é só isso, não. Arrogância, empáfia, tentando impor ali uma leitura da Constituição ao país e ao Supremo. Eu lamento muito, estou lamentando na minha coluna Folha, já lamentei aqui, que setores da imprensa caiam de joelhos diante desse cara. Que agora finalmente tem a sua efígie cravada ou esculpida em material adequado, cartucho de bala. Né? Este é mais, apelando a uma imagem bíblica, este é mais um bezerro de ouro que está aí, só que em vez de ser de ouro é de cartucho. Um falso Deus. E deixou isso evidenciado. Como você fala assim de um ministro que tem o apoio, acho, de 53% da população. Desde quando? Isso, para mim, é critério para elogiar ou criticar. Desde quando? Eu não me fio no que diz necessariamente a maioria, na opinião da maioria, sobre questões que não tem nenhum fundo científico, são questões de gosto, de análise. Absolutamente não. Se a maioria estiver errada e se eu achar que está errado, eu vou na contramão, na boa. Fui durante 13 anos de governo do PT. Vê lá se vai me intimidar um tabaréu de província. Você não é de província? Eu sou de uma província menor do que a do Moro, lá de Dois Córregos. Mas quem bebe daquela água não se ajoelha diante de entes desse mundo. Entendem? E quem não bebe? Quem não bebe também, mas eu sei que quem bebe não faz. Vamos lá, entrevista do Moro. O ministro da Justiça concedeu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em que disse que a percepção das pessoas de que o governo não combate a corrupção é culpa do Supremo Tribunal Federal, principalmente da decisão de revogar a prisão em segunda instância. Em outro momento, Moro sugere que a liberdade do ex-presidente Lula fez com que as pessoas avaliassem mal o governo Bolsonaro. Olha, é de uma vergonha tão estupefaciente isso, né? Porque 50% dos brasileiros acharam que o combate à corrupção no governo não está bem. Como o combate à corrupção está afeto à área dele, então ele disse, não, sabe o que é? Que as pessoas estão descontentes que o Lula foi solto, ele não falou do Lula, mas disse que ele está falando. E aí confunde com coisa do governo. Acontece que o mesmo Datafolha constatou que 54% dos brasileiros apoiam a liberdade do Lula. Aí confrontado com isso, nem sei se separaram isso aqui, aí confrontado, acho que não, confrontado com isso, aí ele voltou a atacar o Lula, disse que há provas contra Lula e que é porque o Lula ficou atacando, que a defesa do Lula usou como álibi, eu gostei disso, a defesa do Lula usou como álibi as críticas ao juiz, no caso ele próprio. O senhor não sabe nem o que é álibi.
Isso não é álibi. Argumento da defesa não é álibi. Você acusar a suspeição de juiz não é álibi, como sabe todo advogado jurista que está ouvindo esse programa, tem um monte. Álibi é quando você tem uma evidência de que o réu não poderia ter, o acusado não poderia ter cometido o crime, porque ou estaria em outro lugar, ou porque há provas flagrantes de que não estava lá, de que não cometeu. Isso é álibi. A defesa acusar sua suspeição não é álibi. O senhor não sabe nem usar direito as palavras. E voltou a falar que prova. Em que página está a prova na sua sentença? A prova da acusação feita pelo Ministério Público, da denúncia, essa que eu quero. Onde está? O senhor não poderia falar porque não está em lugar nenhum. Hã? Aliás, o Marco Aurélio, vamos dar um pulo e depois a gente volta. No item 7, o Marco Aurélio deu-lhe um puxão nas orelhas. O ministro do Supremo reagiu a essa fala do ex-juiz, ministro Sérgio Moro, defendeu o fim da prisão em segunda instância. Abre aspas. Quem tem o mínimo de conhecimento técnico e que ame a lei das leis, a Constituição, não pode ter dúvidas. Ele está indignado, quer correção de rumos e não observa as leis, mas o técnico tem de ter um olhar fidedigno sobre a Constituição. Pode? Marco Aurélio disse ainda ser compreensível que o leigo tenha outra percepção. Ah, que é a frase melhor de tudo, né? Chamou o juiz Sérgio Moro e ministro da Justiça de leigo. Ou seja, aquele que deveria ser um especialista em direito, fala como um leigo. Eu também sou leigo, só que eu não sou um leigo ignorante da Constituição. Hã? É uma vergonha a fala. Agora, não foi a única batatada. O Moro também falou sobre queda de homicídios. Falou o quê? Ele se apropria de um número que nada tem a ver com a gestão dele. Ele falou o seguinte: até a última estatística, a gente teve uma diminuição de 22% de assassinatos em relação ao período do ano passado. Não é trivial, é um mérito compartilhado com os estados. Primeiro que, de fato, a queda aconteceu nos estados. Que é onde acontecem as quedas, acontecem nos estados. Mas, claro, você pode dizer assim, existe uma política federal que está em concordância com a política estadual. Não existe, até agora não há ação nenhuma do Moro nessa área que tenha contribuído para a queda de homicídios. Queda de homicídios que começou no governo Temer. Está se apropriando do que não lhe pertence. Existe uma expressão para isso, muito usada em boteco, que infelizmente não poderei dizer aqui. Porque não quero que os ouvidinhos da querida Catarina, que fez 7 meses ontem, lá em Belo Horizonte, se acostume com palavras não muito boas. Né? Mas isso é se aproveitar de um instrumento que não lhe pertence para obter benefícios pessoais. Você não tem nada a ver com a queda de homicídio, senhor. Nada. Zero. Aliás, não fosse o estímulo à violência policial, talvez houvesse menos mortes no Brasil. Né? Até porque os números de homicídio do ano passado e já desse ano, eles têm uma comparação com 2017, que foi um ano em que houve um crescimento excepcional das mortes, em razão também das manifestações dos partidos do crime. Assim, indagado se vai continuar na política, ele disse: não tenho nenhuma pretensão de seguir carreira partidária, a perspectiva de ingressar no governo foi para consolidar o que vem fazendo. Bom, eu me lembro de uma entrevista do Moro dizendo que jamais seria político. Uma declaração como essa vale uma nota de R$3. E sobre ser vice? Sobre ser vice, aí é o Moro respondendo, né? O que disse o Moro sobre ser vice? O que temos é um vice-presidente que respeito muito, Hamilton Mourão, general... Então vamos lá, desculpa te interromper. Outro dia uma ouvinte falou: você interrompe toda hora, mas enfim, é isso aqui é um diálogo, é uma relação dialógica. Você imagina, quando você não pode dizer o contrário, aquilo que você diz não tem a menor importância. Né? Sim. É mais ou menos assim, o Johnny me chama lá aqui para, sei lá, não gostei disso, daquilo, aí eu começo assim: olha, Johnny, eu respeito muito as suas orientações. É melhor não falar nada, né? Porque ele poderia olhar para minha cara e falar: por quê? Poderia ser o contrário? Não. Respeitar a orientação não quer dizer
ter a mesma opinião. Até porque se eu não estou contente, quem não está contente, e se o outro está contente, é assim que funciona. Sim. Não, eu quero dizer que eu prezo muito a sua opinião. Eu poderia dizer assim, Johnny, começa o seguinte, eu não quero saber da sua opinião, não. Então, é rua, né? O Moro poderia dizer assim, olha, esse Hamilton Mourão não é de nada. Eu não respeito esse Hamilton Mourão, não. Aí seria rua. Então, começa com a frase inútil. Uhum. Desculpem, eu vim do mundo da linguagem, eu não posso fazer outra coisa, eu tenho que falar assim. Eu vim do mundo da linguagem. O que temos é um vice-presidente que respeito muito. Continue. Um general consagrado que colocou em risco a carreira em um determinado momento para defender o que ele pensava. Olha, eu até gosto do Hamilton Mourão, do comportamento dele como vice, mas como candidato a vice, e antes ainda, ele teve alguns comportamentos que não foram muito bons. Depois ele ajustou o foco, no que fez muito bem. Continue. Acho que essa discussão não é apropriada no momento. Ah, bom! Né? Se o Fábio Cuba chega com um balde de chicabom pra mim, eu digo, não, Fábio, agora não. Tô recusando? Não, né? Tô só falando que eu não quero agora. Mais tarde. Insidioso. Eu digo na minha coluna, insidioso. Se esconde nas dobras do Estado de Direito. O Bolsonaro já percebeu. Foi por isso que o general Ramos falou o que falou dele. É muito respeitado, gostam muito dele. E voltou a defender a excludente de licitude. Ora, vá plantar batatas. Né? Excludente de licitude, que é aquela também conhecida como licença para matar preto e pobre. Né? Discutiu-se com ele também a manipulação das gravações da Dilma e do Lula. Né? E aí, ele negou e tal, mas tem uma sequência de conversa que é muito engraçada, porque ele diz, não, eu fui obrigado a botar aquilo no ar, porque afinal de contas, a transparência é fundamental. Então ele fez uma gravação ilegal, divulgou ilegalmente e disse que fez em nome da transparência. Certo? Certo. Aí a Folha diz, a partir do momento que o senhor discute, que se discute isso por mensagens, não passa a sensação de que estavam tentando esconder alguma coisa? Ele diz, isso partindo do pressuposto de que são lícitas e todas autênticas, as mensagens do Intercept Brasil. O Intercept Brasil pegou essas conversas. Aí a Folha diz, mas o senhor nunca negou o conteúdo delas. Aí ele diz, acho que não cabe nem negar nem afirmar, porque eu não tenho mais essas mensagens que eu troquei no passado, eu trocava com muitas pessoas e tal. Então é o seguinte, quando fica evidente que ele praticou uma irregularidade, ele diz, não, mas essas mensagens não podem ser levadas em conta. E a gente não sabe a autenticidade. Aí a Folha lembra, mas o senhor nunca questionou a autenticidade? Não questionei, mas não interessa. Então, não é possível. Né? Não é possível. E aí é uma outra altercação, porque vocês se lembram, quando ficou evidente que dinheiro do Caixa 2 foi usado também na campanha do Bolsonaro, o Moro saiu em defesa da campanha do Bolsonaro. Atuou como advogado de defesa, que não é papel dele. A Folha lembrou isso a ele. Que ele tinha atuado como advogado de defesa, porque foi verdade. Ele preferiu dizer o quê? Que ele estava sendo desrespeitado. Acho que esse tipo de pergunta é totalmente inapropriado. Não participei da campanha e tal, e diz adiante que ela é ofensiva, que a questão é ofensiva. Tá aqui. A forma como vocês estão colocando é ofensiva. Em algum momento, o general Eduardo Ramos chamou de ofensiva alguma pergunta da Folha? Ele que é general? Isso aqui é o seguinte, o Sérgio Moro já está cuidando da sua própria campanha. O Bolsonaro já percebeu. Portanto, o mantém em rédea curta. No limite dos limites, se preciso, faz um convite para vice. Mas o presidente já entendeu que o Sérgio Moro reivindica o seu próprio espaço. Já percebeu, em última instância, que fez uma besteira ao colocá-lo como ministro da Justiça.
porque afinal de contas ele tem o seu próprio trânsito.